E vamos tratar aqui das multas, que é um ponto que vocês vejam por que é a preocupação e por que toda empresa vai ter que contratar, vai ter que se especializar e vai ter que conhecer em profundidade a LGPD. Eu vou repetir, não estou ficando gaga não. É uma normatização internacional. O Brasil não vai escapar disso. Não vai acontecer, por exemplo, como aconteceu com o E-Social, daquela situação de vai, não vai, prorroga, não anda. Não tem jeito, a gente depende de normas internacionais. Então, vejam só o patamar da multa para vocês verem o nível que a gente está tratando. Está escrito, ó, eu não estou inventando. Os agentes de tratamento, que é a empresa, é também um controlador, em razão das infrações cometidas às normas, ficam sujeitos às seguintes infrações. Começa com uma advertência. De acordo com a gravidade, pode ser meramente uma advertência. Então, foi constatado que a empresa, por exemplo, selecionava a mão de obra e não pedia autorizações específicas. Foi constatado que a empresa, por exemplo, dividia os currículos com terceiros, mandando os currículos para outras empresas do grupo sem as devidas autorizações específicas. Dividia o currículo com outras empresas que nem eram do grupo, sendo que isso sequer poderia ter uma regra própria para isso. Então a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pode advertir aquela pessoa natural, né? Aquele advogado que tem uma secretária, aquele advogado que tem uma estagiária, aquela empresa que tem os seus profissionais, advertir dizendo, olha, você vai ter que paralisar essa providência. Você vai ter que paralisar esse compartilhamento de dados. Não faça mais isso. No teu site houve aquele vazamento, estou te advertindo que isso não pode acontecer. Então a advertência é um comunicado, é o primeiro ato, é o primeiro passo. Mas não quer dizer que seja uma escalada esses atos, tá? De acordo com a gravidade, já vai diretamente para o item 2, que eu ponho em vermelhinho. Multa simples, vai vendo uma multa de até 2% do faturamento da pessoa jurídica, da empresa, do grupo ou do conglomerado no Brasil. 2% do faturamento da empresa, do grupo ou do conglomerado no Brasil no seu último exercício, só retirando dessa base a parte tributária, então do último ano. E limitado a pechincha de 50 milhões de reais essa multa. É só ler aqui, ó, artigo 52, inciso 2º. Então a multa ela é de 2% do faturamento da empresa, do grupo ou do conglomerado no último ano, limitado a 50 milhões. Você quebra a empresa. Por isso que a proteção de dados teve essa resguarda toda, porque de fato não é brincadeira o que está ocorrendo, infelizmente, né, nas mídias, e referente por uma série de empresas que têm vendido dados. E é por isso que eles estão sempre agora protegendo e colocando multas pesadas. É questão de processo trabalhista? Não. É multa aplicável porque alguém denunciou. E o que não vai faltar são pessoas denunciando vazamentos de dados. Além disso, teremos também a possibilidade de ter uma multa diária, que é uma multa que não pode passar aos 50 milhões, está aqui bem claro, mas é uma multa que, por exemplo, a ANPD pode imputar para que a empresa pare de compartilhar dados sob pena de multa diária, por exemplo, de 10 mil, de 100 mil, de 1 milhão, de 50 milhões. Ó, é uma multa diária até que a empresa pare de assim proceder. Tome por base a multa do Facebook, eu vou lembrá-los. Lembra? 5 bilhões de dólares por compartilhamento dos dados de forma indevida, a maior multa da história. Isso jamais, se uma empresa desse porte foi multada, imagina as demais. Da mesma forma também, a ANPD pode dar publicidade a essa infração. Sabe o que é publicidade a essa infração? É aquilo que acontece divulgando que a empresa tal, ela divulgou dados, ela vazou dados, ela colocou dados de terceiros, de pessoas físicas no site, ela compartilhou com terceiros para quê? Para poder de fato mostrar para o empregado, para os profissionais, para os terceiros que houve uma infração. Pode a ANPD inclusive pedir o bloqueio dos dados naquela empresa, dizendo você usa dados para poder trabalhar com a sua mão de obra, você usa dados com os terceirizados, você é uma clínica, você atende empregados, profissionais que vão fazer exame ocupacional, está bloqueado os dados até que você comprove que você está respeitando todas as regras da LGPD. Então a empresa para, travou, você quebra a empresa. Até, olha lá, estou lendo, a eliminação dos dados daquela pessoa. Então, você não está tratando o dado como a LGPD manda, você está descumprindo, então eu quero que você elimine. É de fato acabar com a empresa. Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração. Até porque parte dos dados pode sequer serem passíveis de armazenamento. Então entendam que esse é o ponto. Notem que as multas são muito pesadas, porque de fato a proteção que é dado para os dados da pessoa natural é muito grande. O sindicato pode denunciar,
o trabalhador pode ir no Ministério da Economia, né? Hoje é o Ministério da Economia, e denunciar. O próprio autônomo e por aí vai, tá? Então vocês vejam que são multas pesadas.